Sei lá, eu já tive umas entrevistas assim que você olha pra pessoa e fala, ela só quer ganhar um salário e no final do mês tá tudo bem, é isso. Né? Você não consegue enxergar ali um longo prazo, uma pessoa ali ambiciosa. Os grandes varejos, agora, são os filhos que estão entrando na empresa. E aí tem o conflito. É o pai, cabelo branco, loja física. Isso aqui é o que paga minhas contas, é o que criou os meus filhos. Perfeito. E os filhos que chegaram agora e falam, não, tem que estar no online. Teve assim, a primeira cadeira de gerente, o primeiro projeto Omnichannel na Calam, no meio da pandemia. Então, implantei ali todo mundo em casa, eu indo trabalhar presencial, implantando uma coisa nova, que precisava ser da noite pro dia. E de repente, hoje eu implantaria de outra forma. Mas naquela época eu precisava fazer em 40 dias. Fala pessoal, começando aqui mais um episódio no RoyConCast, o nosso podcast voltado para você profissional de marketing, vendas e gestão. Marketing e vendas andam lado a lado. É tudo a mesma coisa, né? Ou não? Eu acho que discorda. Lá na empresa, que marketing não é vendas. Lá na empresa, é o Flávio precisa fazer o marketing gerar demanda. É isso. É. Não, e eu vejo que o marketing, ele é... Não, na verdade, o que a gente fala lá na Ciclo é... Toda a área do negócio precisa ser um suporte a vendas. Com certeza. Né? Não sei se você concorda, Ju. Concordo. O marketing é um gerador de demandas, Exato. né? Tem que gerar e captar bem a demanda, né? Então, muito verdade isso. Encaixa em todos os negócios. E, gente, deixa eu fazer uma apresentação rápida aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre como ter uma visão 360 de uma operação de e-commerce. E a nossa convidada é a Juliana Couto, consultora de e-commerce, especialista em transformação digital, Omnichannel e host do podcast Líderes Digitais. Olha que legal, hoje ela vai ser entrevistada. Boa. Gente, tá muito legal estar aqui do outro lado. Fazia tempo que eu não... Fica mais confortável? Fica mais Que legal. E, assim, espero que você curta, né? A gente gosta muito embora tenhamos algumas pautas aqui, mas a gente vai conversando, vai trazendo um pouco da sua visão. E deixa eu dar um recadinho rápido, né? Pode dar, hein? Vamos falar aqui rapidinho, pessoal, do nosso patrocinador, a Lucal Chocolates. Sempre recomendo aqui para você que adora chocolate assim como eu, mas não pode... Lá do meio. Ó. É na onde tá a luz vermelha, tô brincando. Tá. Muito bom. Mas assim, ó, sempre recomendo, né, para você que gosta de chocolate, mas você não pode ou não quer comer algo com açúcar. Exato. Né? Mas, poxa, adora. Então, assim, é uma recomendação incrível, uma marca incrível. Se você estiver ouvindo no momento de Páscoa, aproveita. Porque tem também os ovos de Páscoa lá, tem muita categoria legal e muito sabor aí para você experimentar. Então a gente vai deixar o QR Code, o link aqui também, né? O link é local.com.br, mas se digitar Local Chocolates no Google também, vocês vão encontrar no e-commerce. E lá tem muita oferta legal, né? Então aproveite e tem um cupom aqui da Ciclo também. Então fica aqui um pouquinho do recado da Local Chocolates. Só colocar RoyConCast no carrinho que 15% de desconto. Esse é o cupom, né? Exato. Então façam isso, pessoal. Tenho certeza que vocês vão adorar. O creme de pistache, nossa. A Ju vai ganhar já, né? Aqui, ó. Eu fiquei em dúvida. Já... É sem açúcar mesmo? É sem açúcar. Nossa, gente, zero tá dentro lactose da dieta. E vai sair um Não com... Como se fosse whey. O recheio. Com proteína. Vai legal. sair um... Eu não... Ó, se eu estiver falando antes... soltou algo do lançamento. Soltou. O spoiler. Vai no e-commerce. Vai lá no e-commerce que vocês vão ver. Pessoal, vou deixar aqui, Ju. Espero que goste. Obrigada. Eu quero ver, gente. Pode abrir aí. Se quiser abrir e mostrar. Eu quero. Qual que é o seu preferido, Flávio? Cara, o meu preferido pistache. É o 12 bombom. Pistache. Tem o de cookie. Creme de avelã. Tem o nosso ovo de Páscoa. Isso aqui é sacanagem, né, gente? Isso Como aí... que para de comer isso? Esse Creme aí é de aquilo que pistache. eu acabo com desse aí em um dia. Um dia. E barrinhas. E as barrinhas. Adorei, gente. Melhor patrocínio. Espero que... O NPS, ó, falando pro pessoal da Local, o NPS de todos os convidados tá 10 agora, hein, Felipe? 10. Depois do consumo. 10 de 10. Tá Amei. incrivelmente, hein, pessoal? Vocês estão arrepiando, hein? Parabéns aí. E você que está nos ouvindo, né? Aproveite aí essa oportunidade, conheça a marca. Tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso? E é isso. Agora vamos deixar a Ju... Acho que o primeiro tópico que dá pra gente conversar é...
você trazer uma dica de carreira, introduzindo, né? Como que foi o início da carreira no e-commerce, quais foram ali, o que dá para você trazer de dica, principalmente ou para quem está iniciando ou para quem já está dentro do mercado. Eu conversei com você antes, né? Mas não com o Fê. Eu fiz transição de carreira. Sou advogada de formação. Essa eu não sabia. Não sabia. Especialização em tributário. Descobrindo agora. Isso aí, gente. Trabalhei muitos anos e mudei de carreira. Fui para a área de e-commerce, de vendas. Acho que eu sempre tive esse bichinho aí do varejo picado na família. E fui para essa área de vendas. Então, acho que a minha primeira dica é saber exatamente aonde você quer chegar. Né? Então, eu vejo muita gente, às vezes, ali no início da carreira, meio perdido, meio sem um rumo. Então, desde o meu primeiro dia da transição de carreira, eu sabia exatamente que eu queria chegar na cadeira de gerente e rápido. Então, eu fui muito obstinada de unir ali a parte técnica, né? De estudar, lógico, fazer curso na época. Não tinha, né, especialização e tal, mas fazer curso, me inteirar, fazer networking, ir para evento, conhecer pessoas, tudo isso. E também as habilidades, obviamente, ser criativa, correr atrás ali, ser uma pessoa proativa. Então, acho que mão na massa, acho que isso me ajudou muito a crescer de uma forma sustentável e rápida. Legal. Então, acho que... Mas quando você fala do seu foco já mirando a gerência, sempre foi olhando gerência e com? Porque quando eu comecei a estudar e-commerce, eu falei, gostei disso daqui, acho que isso aqui tem futuro. Né? Lá na frente acho que vai crescer bastante, tem a ver comigo, eu sou uma pessoa super antenada, gosto de tecnologia, mas quero uma cadeira de liderança, porque eu já tinha tido, né? Antes, então já tinha tido, não tenho tempo para perder. E aí eu fiquei muito obstinada, realmente, assim, de abrir mão de vida pessoal, social, tudo. Era só trabalhar. E acho que você colhe os frutos, né, gente? Não tem como. Não, vale a pena ali quando você... Eu acho que o ponto é sempre a gente definir um prazo, né? Um prazo, exato. Porque tem gente que é o eterno. E aí gera frustração também, né? Total. Nisso. E o que você enxerga, assim, no sentido de... Não vou dizer que... Acho que é muito improvável alguém conseguir cortar caminho das coisas. Mas o que dá pra... Que nem... expandir uma rede de network. Eu vejo que tem muito profissional bom que ele tá totalmente no bastidor e aí ele não consegue colher os frutos disso. Quais são os caminhos para fazer esse networking assim, com o mercado, para abrir portas que você daria de dica? Agrego a pergunta, né? De maneira mais natural possível, mais natural, né? Sem ser uma coisa... Para não ser a pessoa do cartãozinho, né? Eu solto. Eu acho que... Eu sou muito cara de pau, né? Então... eu sou aquela pessoa que vai no evento, vou falar, vou trocar, consigo criar um relacionamento fácil. Eu sou fácil de influenciar pessoas e de criar relacionamento. Eu sempre tive essa facilidade. Então, o que eu vejo muito e vi também até no podcast é isso. É gente muito boa escondida, entre aspas, né? Uma pessoa ali que ninguém nunca viu, nunca ouviu falar, não tem uma rede de relacionamento boa, porque às vezes é muito tímida. Então, muito bom tecnicamente, mas muito tímido. Então, eu acho que realmente ir para os eventos e para esses encontros que a gente faz, tem, sei lá, tem o e-commerce house, tem mulheres no e-commerce, tem várias comunidades, né? Starchecon, então várias comunidades que a gente vê para de repente se agrupar ali, se ajudar e ir mesmo nos eventos. Eu acho super importante isso, tá ali e falar, não ficar só ouvindo, né? Só ouvindo, sentado ouvindo ali com o seu conteúdo. Não, vai lá fala com uma pessoa de agência, fala com outro. Acho que isso é bem importante. Isso que você tá comentando, ele é muito, muito interessante pro pessoal que estiver mirando algo, porque assim, tem gente que pensa que, e se eu me dedicar na execução da minha atividade? Não é o caminho? Na minha opinião, é um pedaço. Porque você pode ser a melhor pessoa em uma atividade, né? Vamos supor, vamos para uma área paralela, você pode ser o melhor programador do Brasil. Mas se ninguém souber, se você não interagir com outras pessoas, as oportunidades às vezes não chegam. Então, esse lance de relação, de conversar, né? Ir num evento, as coisas acontecem, né? E isso é muito interessante. Hoje mesmo, eu fui para o evento para ver os parceiros e conversar e ver o que tem de novidade e tudo mais. Com todos nós a gente conversa. E 3 horas do evento já tem, por exemplo, reunião para a semana que vem, sem intenção de ir lá e vender nada. Agora, e se eu não tivesse ido? Será que a gente está falando de uma coisa chamada marketing pessoal? Exato.
Também. Trabalhar o seu marketing pessoal paralelo à sua carreira, né? Que eu acho que é muito importante isso pros profissionais, meu. E Quer, se você quer não aumentar tá... passe, É lógico... Você quer aumentar o passe na sua carreira, cara, começa a produzir conteúdo, participar, ser relevante. Porque precisa ter, assim, que eu vejo, tem muito profissional que ele é pura audiência de exibição, só que daí depois tem um problema de, se ele não manjar, aí tem a pouca entrega. Exato. Que acontece muito também, né? E aí, se você não tomar cuidado, às vezes no mercado você fica meio, Você tem que ter um meio termo. Tem que ter um meio termo. Por exemplo, e trabalhar bem a imagem. Exatamente. Mas assim, eu acho que o ponto principal de você ir se expor em seja um podcast, seja numa palestra, seja num evento, o que for, é porque tem coisas que acontecem que nunca vão acontecer se você ficar só atrás de um computador. Exato, total. Isso é um ponto muito importante. Tem coisas que acontecem, a gente tá aqui, surge uma oportunidade, entende? E eu acho que principalmente no início, né? Porque no início eu ia em tudo. Hoje, por exemplo, não fui no evento, me permito falar, acho que eu não vou. Hoje não. Hoje não. Mas aí você não vai nesse, mas, por exemplo, você vai estar em outro. Amanhã eu tenho outro, aí Sim, amanhã eu vou, sim. entendeu? Então, assim... Eu acho que ser vista é muito importante. Você não pode ficar afundado na operação. Senão você vira uma pessoa também muito operacional ali. Exato. Você não tem um estratégico, a troca. E quando você vai para um evento desse, você conversa ali com os colegas, abre a cabeça, né? E você sabe o que muitas vezes alguém testou alguma coisa na operação Totalmente. E funcionou. E aí isso daí acelera o crescimento dentro do negócio que você tá. Com certeza. Eu acho que isso é importante. Eu concordo. Lógico que selecionar, né, onde você vai, porque cada lugar tem um não contexto, pode ser né? aleatório, né? Não. Poxa, não tem pode. gente que vai em qualquer evento, né? Vira o penetra. Virou, não, arroz de festa também não. Acho que você também tem que cuidar um pouco da sua imagem nisso, né? Sim. De ser aquela presença que faz um peso ali, né? Ter uma autoridade por trás. É porque você cria escassez também, né? De, esse profissional está presente aqui em alguns para falar sobre algum ponto, né? Porque assim, no final das contas, a gente não manja de tudo, né? Não. Como profissional, a gente vai ser especialista em algo. Não. Mas eu acho que essa questão de trabalhar bem a imagem pessoal, pelo menos para mim, é fundamental para tudo. E mesmo a gente sendo empreendedores da Ciclo, eu falo isso pro Felipe e pro Alan. Pô, você tem que estar lá no LinkedIn publicando todo dia. Você é bem ativo, né? Hoje em dia... Não, e nos cobra e a gente segue o ritmo também. Pelo menos na Ciclo, se vocês pegarem podcast de... Eu acho que eu participei dos 10 primeiros. Depois foi só o Felipe e o Alan. Sei lá, dos 100 aos 100 e poucos foi só o Felipe e o Alan. Eu diria que eu era assim, muito bastidor na Ciclo. Eu diria que o Flávio ele tá mais exposto há quanto tempo? Fazer um ano. Um ano. Ele tá mais exposto agora. Mas, só que eu sou o cara que sei fazer barulho. Sim, mas assim, dos 3 também tem uma outra questão. Ele veio de uma carreira de marketing, de publicidade, desde a época de estágio, foi crescendo até montar o negócio. E por muitos, vamos dizer, talvez uns 6 anos, o Flávio cuidou da operação da Ciclo. Então ele via de perto todos os itens técnicos que funcionavam em mídia, em CRM, em dados, nas operações de e-commerce. Então eu acho que isso é legal porque hoje, se você vai desenvolver um conteúdo, você pode fazer um conteúdo amplo, mas você também consegue entrar num conteúdo extremamente aprofundado em algum tema. Mas sabe que eu paro para pensar também, pelo menos todo mundo que tá ouvindo a gente e aí foi o que eu fui refletindo, assim, que eu li alguns livros para melhorar a escrita. E desde quando a gente começou a produzir podcast, melhorar a fala, a pausa e tudo isso. Você para pensar nos grandes artistas e as músicas que são escritas, elas não são vivência do artista. Mas o artista é alguém que interpreta bem aquela vivência e conta. Então, você tem várias grandes músicas que são escritas que às vezes o artista conversou com algum amigo, algum cenário, e tudo que eu produzo hoje cara, algum gestor que você senta para trocar ideia, e não é que eu estou vivendo aquilo, mas que ele vive, só que eu trago isso pro meu conteúdo. Pra realidade, Porque, assim, se eu sei que é um gestor que tem aquela dor, eu sei que N gestores têm aquele problema. E a gente consegue auxiliar através do conteúdo para melhorar. E aí no LinkedIn, o que eu noto muito, acho que em qualquer rede social, né?
se você escreve o mesmo conteúdo, Felipe, assim, você precisa fazer dessa forma, e você escreve um outro contando uma história, o que conta a história vai ter muito mais engajamento do que o que... não, você resolve desse jeito. Isso é muito engraçado você falar isso, porque eu acho que numa era de inteligência artificial, às vezes as pessoas ainda querem aquele toque humanizado. Exato. Que nem tem um livro que é bem legal, né? Que é pra escrita, principalmente para quem trabalha com marketing, que é o Storybrand. Não sei se você conhece. Esse eu ainda não li. Não? É legal? Tem muito legal, e tem um método que eles chamam de SB7, que é você estrutura em 7 passos, que é a jornada do herói no final das contas, né? Você tem o herói, você precisa ele guiar a pessoa que está lendo até a conclusão daquela história, e o herói, no final das contas, ele precisa chegar em 2 caminhos, né? Ou ele se ferra, ou ele chega na princesa. Geralmente é sempre esses 2 aspectos. Vou olhar, Storybrand? Storybrand é um livro muito bom e é fácil de consumir também. Legal. Não é aquele livro de marketing que você lê e você fala maçante, assim, né? Que nem, o Kotler, eu sei que ele é pai de marketing. Eu vou falar uma heresia do mundo do marketing, tá? Mas, puta livro, meu. Que livro. Difícil, né? Que livro. Não entendo. É que dependendo da linguagem, né, que se tenha no livro, tem linguagens que elas são mais fáceis de absorver. Qual que é o nome do filósofo lá? Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa extremamente objetiva e prática. Então, para trabalhar, para me relacionar, para tudo. Então, se eu pego um livro com muita enrolação... Não, eu gosto assim. Me fala o porquê, como, quando, onde, o que eu tenho que fazer. Pronto. Descobriu isso, você avança 10 páginas por eu não tenho muito... É porque assim, você vai dependendo do livro. Tem livro que ele é... Você precisa seguir ele é cronológico. E tem livro que você pode... esse tópico aqui pra mim é mais interessante. Você pega aquele... tem um de marketing lá que ele fala todos os canais de aquisição de motor de tração. Como que é? 19 canais de tração? Acho que é isso. Acho que é tração o nome do livro. E aí ele fala de todos os canais, como pode ajudar a empresa. Que obviamente, o iniciante, eu acho que é legal ele ler todos, porque ele vai entender de todos os canais. Se é você, esse canal aqui meu de, sei lá, evento, não tá bom. Tá, eu vou lá no tópico do canal de aquisição de evento, eu vou ver qual que é a melhor forma de resolver esse problema. Então, acho que nem lembro em qual tópico a gente estava, mas acho que foi indo aleatoriamente. Tópico de dicas. Não, de dica. Não, e vai entrando... a gente estava falando de imagem, né? Acho que vai entrando em aspecto de carreira isso. Consumir conteúdo. Total, Que nem eu, hoje, se eu fosse estagiário, eu ia lá ia listar 100 profissionais e ia mandar mensagem para todos no LinkedIn, meu. De dica. Né? Posso conversar com você 10 minutos? Ia fazer isso. E lá atrás não tinha isso, né, gente? Nada. Nem o LinkedIn era tão ativo, nem o YouTube tinha tanta informação, nem nada. A gente tinha que se virar. Aprendia no boca a boca, errando. Que nem você comentou de, não tinha coisa para estudar. A única escola que tinha era Internet Innovation. Não sei se tinha um Internet Innovation, Com School. Eram os principais. Eu fiz o curso de gerente de e-commerce na Internet Innovation. Eu fiz Com School. Aí, ó. Olha que interessante. Eu não sei se essas instituições existem hoje, mas... Eu acho que, se eu não e sei... Você sabe que, assim, olhando até para falar um pouco, sair assim, da cabeça. Eu trabalhava... E aí eu falei, vou fazer um curso de gerente de e-commerce, porque eu quero ser gerente de e-commerce. E aí eu fui para esse curso, conheci um professor, que é um grande executivo aí da área digital. E aí eu lembro que ele conversou comigo assim, na hora do café e falou assim, eu acho que você tem o perfil de uma marca, ele trabalhava na Vtex, que eu acabei de vender Vtex. Eu acho que você tem a cara da marca para ser coordenadora, que era Café Store na época. E aí eu falei, eu quero participar do processo seletivo. Então, assim, foi de um curso ali, o networking, até hoje é um querido. E aí eu fui fazer o processo seletivo e entrei na época e foi meu primeiro cargo de gestão ali dentro do e-commerce. Então, acho que foi ali um momento importante. E por exemplo, você acha que esse ponto entra sorte? O que eu quero dizer sorte no bom sentido? Assim, eu acho que a sorte, ela ocorre... quando a gente se propõe a fazer alguma coisa que a gente não iria fazer. Total. Porque eu poderia estar ali ganhando meu dinheiro, trabalhando e fazendo aquilo. Eu era
recente ali na carreira, né? E eu tava incomodada com aquilo, eu não queria mais. Então, acho que eu procurei, né? Acho que tem um pouco ali da sorte, mas eu procurei aquilo. Eu fui fazer um curso, fui me atualizar, fui bater papo no café, poderia ter ficado quieta na sala, no curso. Que é você se expondo, você vai se expondo. Exato. E depois aceitei um desafio muito maior do que eu achava, né? Na época, achava que era muito maior do que eu estava pronta. E, na verdade, você acaba ficando pronto depois, né? Eu ouvi uma frase uma vez, não lembro de quem, eu não sei nem se essa frase é desta pessoa. Você conhece o seu autor mais famoso? Qual? Se chama Anônimo. Então, é o Anônimo. Que é o seguinte, movimento é vida. Total. Basicamente é isso que ele falou. Você tem que movimentar. Tem. Em tudo. Movimento é vida. Se tá parado, vai dar problema. Em qualquer campo. Então, se você tá se movimentando... é vida. E olha como as coisas acontecem, né? A gente fechou uma parceria agora com um grande parceiro especializado em CRM que trouxe um projeto novo e a gente vai atuar juntos. Foi uma decisão de 10 minutos numa reunião que eu tava com ele, com o Alan, que eu peguei o celular e vi a mensagem dele, liguei pra ele e falei, eu tô aqui com os dois. Mentira, aqui. Que eu fiquei irritado, mandei vocês dois se ferrarem. Não, que ele havia me ligado. E foi ligar pra alguém. Que ele havia mandado mensagem. Aí eu falei, putz, a gente tá conversando os três de um tópico aqui. E aí eu chamei esse parceiro, ele tava disponível. Eu falei, quer entrar aqui? Tá eu, o Flávio e o Alan e tal. Foi, conversamos. Do nada surgiu uma ideia de uma parceria em conjunto de um projeto e, tipo, na outra semana a gente fechou. Que legal. Mas assim, eu poderia, tipo... depois... Não se acomodar, né? Eu acho que é isso. Semana que vem e tal. A gente tava numa reunião, reunião de sócio, come o pau. 3. Aí a gente tava assim, a gente precisa resolver esse problema aqui. Aí você não pode ficar, sabe, macetando o problema? Aí o Felipe falou assim, vamos mutar aqui. Aí ele mutou, ligou pra esse parceiro e ele entrou na call. E aí vai indo. As coisas. As coisas acontecem. É porque assim, como a gente divide os canais na nossa estratégia, a gente estava fazendo uma revisão dos nossos canais de recomendação. E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, olha, acabou de me mandar uma mensagem aqui, já vou ligar para esse aqui que é um parceiro. Você recebeu o convite do casamento também? Também. Em breve esse parceiro estará aqui com a gente. Exato. Mas assim, eu tô tocando esse tópico porque é um lance do movimento. Movimento, total. Movimento, gente, não precisa sair aqui. Meu Deus, deixa eu sair daqui, da minha casa. Eu acho que é um pouco do inconformismo do bem. Isso. Que não é aquela pessoa inconformada reclamona, né? Porque tem gente que realmente você trabalha junto, que é aquele inconformado, que fica reclamando, só vê os pontos negativos. Não, é o inconformismo do bem. É você ali se incomodar com alguma coisa e querer mudar. E fazer alguma coisa de fato para mudar, né? Não só reclamar. Então, acho que é isso. E por exemplo, acho que até dentro da carreira, né? O que eu falo muito pro Felipe e pro Alan, quando a gente tá contratando alguém na equipe, tem toda a questão de fit cultural, de parte técnica, por aí vai. Mas o sempre que eu comento pra eles cara, não contrata gente chata. Eu também gente chata tem que você ter não consegue trabalhar. mais afinidade do que outra coisa, quando eu faço processo seletivo. A técnica eu vou ensinar. Qualquer um pode aprender, né? Mas uma pessoa ali motivada, engajada, querendo crescer... Eu gosto muito, né? Da pessoa que tem um pouco da galera que você... Por exemplo, você tá formando um time. O que você recomenda em questão de processo de seleção, assim? Pra entender isso. Essa pessoa aqui vai dar bom, vai dar pra desenvolver ela... não vai dar problema comportamental. O que geralmente você costuma fazer? Você fuça as redes sociais? Não. Gente, será que fazem isso? Será? Acho que sim, né? Eu falo pra galera, toma cuidado. Toma cuidado, deixa toma o perfil cuidado. fechado. Ou você deixa o perfil fechado ou você trabalha de um jeito. Não, mas eu acho que eu converso um pouco também pro lado pessoal. Um pouco da vida, do histórico, né? Do que... Entender ali como que tá a pessoa, se ela tá realmente ali querendo crescer, se ela tem Sei lá, eu já tive umas entrevistas assim que você olha a pessoa e fala, ela só quer ganhar um salário e no final do mês tá tudo bem, é isso. Né? Você não consegue enxergar ali um longo prazo, uma pessoa ali ambiciosa, uma pessoa muito curiosa, querendo aprender, querendo de fato ter outras áreas. Então, acho que esse sentimento ali o gestor consegue perceber. Sim. Numa conversa. E, por exemplo, que nem você teve transição de carreira, que nem eu sou formado em finanças, só que logo de início eu já entrei no digital. E tem muita gente que me pergunta assim, como entrar
dentro do meio digital e também como que é. Pelo menos eu dou alguns resumos assim, Felipe. No bom sentido, tá? Não me ouçam de uma maneira pejorativa. Se acostuma com ansiedade e burnout. E aí, em qual sentido que eu tô trazendo isso? Flávio, por que ansiedade? Porque, cara, você vai lidar com um número e incerteza todos os dias. Seja você trabalhando com e-commerce ou qualquer outra coisa digital. Investimento de alguém. Tem dinheiro de alguém. Se você tiver principalmente se você tiver esse senso de dono, né? Exato. Se você tiver numa empresa ali olhando para tudo o tempo todo, né? Que eu acho que deveria ser assim em todo mundo, você vai estar o tempo todo ali com exatamente assim, se sentindo cobrado, pressionado. Era sábado, era domingo, eu tava pensando no negócio. E tem dois lados bons que eu vejo do digital, dependendo da cultura da empresa. Cara, você tem flexibilidade de vários sentidos. Você tem... você trabalha com digital. Muitas vezes você vai alongar o seu dia. Às vezes você vai estar trabalhando 10 da noite. Mas tem dia que você vai estar entrando para trabalhar, sei lá, 10 da manhã. Dependendo. Então, mas aí depende. Se não é varejo, né? Gente, se não é varejo. O varejo é 8 da manhã. Ou das 8. Das 8 às 6 presencial ali. todos os dias. Então, assim, o varejo é uma escola. É porque o de varejo... de tudo. Exato. É porque, assim, o varejo, embora digitalizado, varejo é varejo. Sempre com as portas abertas, Total. né? Depois da pandemia ainda deu uma flexibilidade ali, mas antes da pandemia não existia nem o dia do rodízio. Era presencial 100%. É padrão. É padrão. Mas aí o que eu comento pra galera aproveitem os benefícios e os malefícios. Não adianta você virar e falar assim, estão me mandando um WhatsApp aqui 11 da noite. Cara, eu sempre trabalhei, sábado, domingo, celular corporativo. Acho que fez parte, nunca me E incomodei. aí tem os benefícios e o algo que não tomou. Então, eu sempre aconselho a galera isso. Olha esses pontos. E tem um outro ponto também que eu comento da galera, que vai nessa questão do burnout, de putz, você não tá se provando e por aí vai. Compreenda que no digital, e-commerce, todo dia você tem que estar estudando alguma coisa nova. Aquilo que você fez ontem não vai funcionar. Não. Se você não compreender isso, aí eu aconselho, vai trabalhar com nutrição, que, cara, vai demorar um pouco para mudar, vai sair o estudo só no ano que vem, que daí você vai aplicar uma técnica, mas que nem, a gente tá no mercado inserido que tá 100% conectado com inteligência artificial. Totalmente. Você entra num grupo de inteligência artificial, ontem foi discutido uma coisa, hoje está sendo discutido outra. Muda muito. Se você não se acostumar com essa dinâmica, ferrou. Exato. Ju, a gente estava falando também, né? Um dos tópicos era a etapa de transformação digital, né? Que é algo que você tem um foco também. Tem um framework que você usa, tem um segredo? modelo? Tem um modelo? Eu não vou. Tem bula? Vamos chamar dessa forma, talvez? Gente, tem um modelo? Eu acho que. Não sei se vocês concordam comigo, mas não tem um padrão para nada. É a mesma coisa que alguém sentar aqui e falar, mas como que eu vou vender aqui 1 milhão do dia? Não tem uma regra ali do negócio, né? Mas tem algumas coisas que eu acho importantes hoje. Assim, quando eu caí ali no Omnichannel e tal, e muito legal, eu não consegui imaginar o que era isso. E hoje eu consigo imaginar e entender. Eu acho que primeiro ponto é o objetivo. Você até estava falando isso, né? Qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo da empresa? É representar tantos por cento da empresa, venda online? Não, é só ter mais um canal. Quero mesmo ser omni, então não é multicanal? São vários canais? Ou é omni? É a mesma comunicação, a mesma experiência, o mesmo preço? Então, acho que ter isso bem definido já é o primeiro passo. Que nem isso. Essa daí já é uma dúvida legal de você tirar. O que é multicanal e o que é omni? Porque você deu uma vírgulazinha que é extremamente importante. Eu considero assim, multicanal é uma empresa que vende em muitos canais. Ela vende no e-commerce, no marketplace, ela vende na loja física, em tudo. E o omni, ela já de maneiras separadas. Isso, de maneiras que às vezes nem a comunicação conversa, às vezes, né? Tá. E o omni, o cliente, ele sente uma experiência única, tanto faz onde ele compra. Né? Eu acho que, sei lá, se a gente pegar um exemplo legal, uma reserva, por exemplo, faz um trabalho legal, você compra online, você compra na loja, você tem uma experiência ali com um cafezinho na loja. Agora não sei se vocês viram, tem uma loja nova, acho que é no Morumbi, se eu não me engano. Montaram um quiosque de personalização de jaqueta, de boné, e colocaram um videogame para criança. Então, assim, fizeram um ambiente totalmente de experiência.
E aí você entra num tópico ali de experiência mesmo. Então, uma coisa omni nesse sentido. Isso é muito difícil. Então, o Omni é, Isso por é exemplo, é uma operação que ela é padrão em todos os canais para o cliente não sentir diferença. Não sentir diferença. E o Multi, que geralmente é a maioria de operações, é aqui, tô plugado em tudo. Tô plugado Não em necessariamente tudo, o produto que está na loja física vai estar no e-commerce para você comprar. Exato. Né? Ou, de repente, preços diferentes, né? Por conta de marketplace, margem, e aí você tá com preços diferentes. Eu vi até uma palestra da NRF, eu não fui, mas acompanhei, de uma marca chamada Dylan Can Bar. Eu já fui nessa loja em Nova York. É uma loja inteira de doces. É a que fica na Quinta Avenida ou não? Eu não sei se é Quinta Avenida ali. É uma na- loja toda colorida, o chão é de balas, as paredes são de balas e tal. E eles participaram da NRF numa palestra falando assim: a gente não sabe como transcrever essa experiência do cheiro da bala, da percepção do cliente para venda online. Então, assim, tem esse desafio. A gente não vai falar que o Omni é Sim, fácil. com É certeza. igual você ir na loja da Lego. É. É a mesma coisa. É. Você viu que a gente foi na da M&M's também? Eu confundi com a da M&M's, que é lá na Times Square, M&M's, lá. Você Tem pega a um- M&M's, Tem o um do- cheiro. É difícil. Você vai falar que vai ficar 100% igual. Pode chegar muito próximo, mas é difícil, né? É um desafio. E você tentar conectar isso daí em vários canais é mais difícil ainda. E aí, quando você entra numa empresa ali, principalmente quando é uma empresa muito físico, varejo e tal, e aí você entra para fazer a transformação digital, além do objetivo ali, você tem que fazer uma imersão no dia a dia operacional. Você tem que passar o dia na loja, que seja uma indústria, na fábrica. Você tem que entender a dor de quem está ali. Os processos já são digitalizados, porque, pasmem, quando você vai ver, as pessoas fazem coisas ainda muito manuais, que não tem nada a ver com digital e que você, de repente, traz. Já aconteceu isso comigo. Deixa eu fazer uma ferramenta. Não, peraí, mas você faz a conciliação na mão? Não, peraí, tem uma empresa que faz assim, assado, tal. Então, você também ajuda a digitalizar outras áreas que, de repente, não tem a ver com e-commerce, mas que em algum momento ali vai esbarrar. Então, acho que essa parte de imersão é muito importante. E não é sempre que dá para fazer. Dependendo da empresa, você entra tendo que entregar a meta no dia seguinte. Então, Entendi. depende da velocidade. Eu acho que aí entra muito numa seara ali de diferença do momento da empresa. E isso, por exemplo, quando você entra lá, você lida com a diretoria, os fundadores, Sim. e eles compreendem isso ou você tem que ir educando eles? Isso daqui você vai precisar melhorar pra cá. E eles estão abertos ou os tiozinhos de cabelo branco não estão abertos pra Não. isso? Sabe o que eu acho que é um assunto que ninguém tá falando? Principalmente quando a gente fala de varejo, tá? Sucessão hereditária. Os grandes varejos, agora, são os filhos que estão entrando na empresa. E aí tem o conflito. É o pai, cabelo branco, Que é o loja que física. dá. Isso aqui é o que paga minhas contas, é A o que gente criou tá os aí. meus filhos. Perfeito. E os filhos que chegaram agora e falam, não, tem que estar no online. E aí chega a Juliana lá, monta online, entendeu? E aí como que você fica ali no meio? Um lado não acredita, o outro acredita, e aí fica aquela coisa. Então, acho que uma área que, por exemplo, que eu vi que tem muito que apoiar e que às vezes a pessoa não imagina é o RH. O RH tem que estar junto. Ele tem que te vender dentro da empresa. Endomarketing. Novidades, lançamentos, treinamentos. Então, um workshop para o pessoal entender o que é. Pessoal de loja física. De repente, uma outra dica que eu dou, que eu acho legal. Criar um comitê digital. Então, colocar ali um do financeiro, um do fiscal, um do RH, um do jurídico. E se reunir ali com uma certa periodicidade para falar do projeto, para falar o que pode melhorar. Porque, às vezes, está no dia a dia, o jurídico está lá fazendo o dele. Você coloca numa sala, começa a falar do projeto e fala, opa, não, peraí, isso aí não pode, isso aí tem que fazer de tal jeito. Perfeito. Então assim, isso são insights que você vai pegando na prática. Ninguém me contou. Apanhei, sabe? Nossa, mas é muito interessante, né? E eu tenho casos, né, de clientes nossos, a gente estava falando um pouco dessa questão das gerações, de quem está tocando a empresa e desse conflito que existe por conta, às vezes, de visão, né? Então, uma pessoa mais tradicional, às vezes ela não entende as nomenclaturas que existem no nosso meio, né? O que é, o que não é. Eu tenho um cliente que vira e mexe, eu tenho que lembrar ele o que são impressões. Ó, legal. você vê? Não, é até um negócio interessante. Você fala assim, nossa, mas isso não é um básico, né? Tá situado, às vezes, no dia. Não é o sabe, dia a dia. Então, tem que lembrar. É algo
uma métricazinha básica. Mas assim, eu acho que até para quem está numa operação, eu tenho uma cliente que a gente tem duas situações. Uma situação é uma direção nova, uma diretora nova, e outra é de outra marca, que é o diretor que sempre trabalhou com ela. O diretor antigo que sempre trabalhou, que está na outra marca que ela cuida, é muito rápido de ativar soluções e mudanças, porque é uma pessoa mais inserida no ambiente. A diretora nova não era inserida no ambiente digital. A empresa conhece pra caramba, mas o ambiente digital é algo novo. E aí, o que eu comecei a propor? Eu falei assim, olha, para você conseguir não só me avançar como seu parceiro, mas avançar qualquer outro, não é possível se não houver conhecimento da parte dela sobre o que é isso. Então, acho que vale mais a pena a gente gastar um tempo explicando e educando, trazendo conhecimento, né? Funciona desta forma esse canal, essas são as necessidades quando olhamos marca, essas são as necessidades quando olhamos vendas, essas são as necessidades quando olhamos operação, que tudo no final da conta é para sobrar dinheiro na linha final. Isso. Eu acho que é um pouco também do senso de pertencimento. Porque às vezes essa pessoa tá lá na empresa há muito tempo e ela sente que ela tá perdendo valor, né? Tá uma coisa muito mais nova, moderna. Será que eu vou ficar para trás? Daqui a tempo não vão precisar de mim, de repente. Né? Acho que tem um pouco dessa percepção. O vendedor de loja física tem isso, quando começa a vender online. Então, você trazer a pessoa para o jogo, né? Treinar, né? No sentido de passar o conhecimento, mas também ouvir ela, né? O que ela tem para contribuir? Porque tem muito para contribuir. A pessoa tá lá há muitos anos, né? Sim, com certeza. Pode te ajudar muito. Sabe o que eu fico imaginando? Quando nessas sucessões começar a sentar o geração Z na cadeira. Nossa, que gente. Só digital. Só digital. Aí eu acho que vai ter o problema de assim, não, é só digital, mas, cara, o físico eu acho... É 85% do faturamento da empresa. Eu acho que talvez um lance que pode acontecer é por ser tão mais rápido as decisões. Porque o geração Z, ele só teve a internet. Ele não teve eu vivia na rua jogando bola e depois eu peguei a internet. Aí agora tem o misto, agora tem o digital. Não conheceu a biblioteca? Não. Entrou geração Z, a galera que se formou na pandemia. Que é digital. É verdade. Você lembra uma época que tinha gente que fez entrevista na Ciclo e falou que nunca tinha trabalhado fora? Nunca trabalhou presencial. Vocês acreditam que um conhecido meu, o time de RH foi fazer uma entrevista e o menino simplesmente abriu a câmera com o cobertorzinho deitado na cama? Mentira. Juro por Deus. O RH falou, disse que não acreditou. Falou assim, não, você tá brincando. Não, vou continuar a entrevista porque eu quero ver até onde vai. E continuou respondendo as perguntas ali com o cobertorzinho. Não se tocou? Não, foi? Então na cabeça isso é normal, é assim que deve ser. Gente, você tem ideia disso? Ele acha que tá dentro de um Discord jogando com os amigos. Tipo, é isso. Tem um conflito de geração muito grande. Acho que eles têm uma velocidade, como você falou, uma agilidade. Enfim, tem 1000 qualidades. Mas a nossa geração tem um pouco mais mais cautela, de repente. A gente é menos imediatista, a gente entende a construção, né, para colher lá na frente. Então, acho que vai ser Sabe que quando precisa trabalhar mais, a gente trabalha mais. Digo assim, não entende esse suor, né? Tipo, precisa. É que a recompensa vem na sequência. Mas eu acho que também eu acho que tem um momento que vai amadurecer na cabeça isso. Chega a idade que você vira e você fala assim, putz, cara, acho que se eu continuar desse jeito, eu não vou conseguir chegar em algum lugar que eu quero, ou as pessoas vão continuar me olhando daquele jeito. A maturidade de você se tornar adulto, né? Acho que quando chegar nisso, acho que vai. Eu não vejo os extremos assim, tem essa situação do cobertor aí. Bizarro, né? Qual, pegando aqui até um ponto, né? Essa pergunta não existe, mas eu fiquei curioso, né, Ju? Das empresas que você passou, das experiências que você teve, qual foi aquela que foi muito decisiva para você, que você falou, putz, essa aqui eu tive que eu absorvi muita coisa
eu aprendi muita coisa, eu apliquei, enfim. Qual que mais te marcou? Eu acho que a que mais me marcou... cada um teve a sua importância, né? Teve, assim, a primeira cadeira de gerente, o primeiro projeto Omnichannel na Calan, no meio da pandemia. Então, implantei ali todo mundo em casa, eu indo trabalhar presencial, implantando uma coisa nova, que precisava ser da noite pro dia, que, de repente, hoje eu implantaria de outra forma. Mas, naquela época, eu precisava fazer em 40 dias, né? Então, assim... Você acaba atropelando várias coisas. E acho que são fases, momentos. Mas eu acho que Café Store foi aonde eu me tornei uma profissional completa, de ponta a ponta. A operação estava junto comigo, então... A operação da Café Store vai desde cafeteira... Isso, até máquinas café, B2B para o Brasil inteiro. Até máquinas para, de assinatura. Sesc, cafeterias. Então, legal. vendia... as máquinas, vendia os cafés, vendia os utensílios, as coisas de café especial. Então, acho que ali... E o brasileiro é amante de café, é amante né? de café, gente. Vende muito e café especial. Também 5 vezes hoje. E é um mundo muito legal, né? É uma empresa que tinha frentes de negócios, de eventos também, né? De café, além do e-commerce. E eu entrei ali, eu era um e-commerce de 10 anos. E eu entrei para fazer uma reestruturação. Então, a gente mudou tudo na época. Foi para a Vetex, mudou time, fornecedor, reestruturou, fez clube de assinatura. Era uma empresa com uma experiência muito incrível, sabe? Do consumidor, fidelização alta, ROI alto. Muito, acho que me tornou uma profissional muito grande. E estar com a operação também me treinou muito. Porque você vê o processo ali desde o problema da logística, do pós do cliente, você entender o beabá desde o começo te torna... Parece que não, né? Mas lá na frente te ajuda muito a tomar decisões mais estratégicas. Então, isso daí acho que foi muito legal. Poxa, que bacana, hein? É um segmento incrível. Inclusive, na esquina, né, do escritório abriram uma marca, né, própria. Que ela é 100%, era ela 100% Quem online, né? Putz, qual que é o nome da... Não lembro de cor, mas é uma marca nova. Eles faziam todo o processo, né? A marca mesmo. Eles têm a fazenda e aí... Pô, tem o aroma, né? O gosto. Esse daqui é mais doce, esse daqui tem mais menta. Umas coisas... Aí você passou por mais operações? Aí passei por mais. Aí passei pela Calan, implantei ali na pandemia também. Uma loucura, gente. Assim... todo mundo em casa e eu indo ali no escritório e tendo que implantar um Vetex e os vendedores. Então, foi bem legal, porque quando a gente tava todas as lojas fechadas, o estoque altíssimo, e a gente fez o projeto Omni, com todas as lojas fazendo Ship from Store desde o primeiro dia. Desde o início, né? Então, foi muito legal, porque os vendedores começaram a vender, né? Se sentir útil ali, a ir para a loja, despachar pedido. Então, foi um projeto muito, muito legal, assim... Viver o varejo mesmo, assim, reunião de segunda-feira, né? O varejo sempre tem uma reunião de segunda-feira, à tarde, que é onde fechamento tudo acontece. Do dia. Tudo acontece. Você vê ali todos os problemas que vão ter na semana, o plano de ação, as áreas conversam, se matam. Então, assim, é isso. Então, assim, viver essa experiência, uma empresa com muitos processos, muita tecnologia, foi muito legal para mim. Mas... você vê, por exemplo, Roldão, que eu também já atuei no Roldão. A gente fez um projeto super inovador lá. Roldão é varejo alimentar. Varejo alimentar. Também uma coisa assim super diferente. Alimentar é volume, é negociação com todos os fornecedores, tem uma margem baixa, mas um giro muito alto. Então, foi um projeto assim muito inovador. A gente fez... iFood, atacado, que na época... Nossa, mas vocês vão pro atacado? Quem que vai comprar, fazer pedido no atacado, né? Ninguém tava. E aí a gente implantou e virou case dentro do iFood, vendeu pra caramba, um ticket médio super legal, uma margem alta. Legal. Então, assim, foi um case muito legal mesmo. E depois a gente fez o iFood Shop, que é um iFood B2B, não sei se vocês conhecem. Não conheço. Esse eu não conheço também. O iFood, ele vende para os próprios restaurantes da rede deles. Eles têm um aplicativo próprio de suprimentos. Caramba. Então, para vender a mussarela para pizzaria... É iFood Shop, chama iFood Shop. Olha, esse eu não conhecia, Flávio. É um canal B2B. Isso, é um canal B2B deles. Que na época não tinha nenhum atacado e a gente... vamos entrar. Vamos dar essa chance. Eles entregam, Legal. então entrega de caminhãozinho e tal.
Então, vamos testar. E hoje até fiquei sabendo recentemente, cresceu pra caramba, um canal super forte lá dentro. Porque você vende volume e entrega. O fornecedor já não precisa, compra pelo app, não precisa mais ficar tirando pedido e vai até sei lá onde para comprar. Então, assim, super prático para os restaurantes. Acho que foi bem legal. Então, acho que tenho várias passagens, várias experiências, né, marcantes que vão te dando a bagagem. E, por exemplo, achei até interessante. Como que você enxerga esses marketplace, né? Então, iFood, Rappi, que mais que tem? É que hoje em dia não tem Uber Eats mais, né? Mas o que você enxerga dessas plataformas em questão de oportunidade como canal mesmo para venda? Tem algum setor que é bom, que você aconselha ou depende? Eu acho que assim... Porque eles estão entrando em tudo agora, né? Eu ia falar isso. Eu até entrevistei no podcast o Edu da Toy Mania. Ele vende pra caramba no iFood, brinquedo. A pessoa tem uma festa, ela quer o brinquedo para daqui 1 hora. Então, assim, quando que você ia imaginar que o iFood ia vender isso? Então, assim... Eu também não imaginava. Entendeu? Isso aí o Edu não compartilhou comigo, não. O Edu é rato de canal, né? Você conversa ele é. Ele então, testa, ele pesquisa. É muito legal. Então, eu acho que hoje... Antigamente, assim, a gente falava em um ou outro canal de aquisição, né? Hoje em dia, sei lá, as pessoas têm 1 milhão de canais de aquisição. Não tem como, você tem que pulverizar, não tem como você deixar concentrado ali numa coisa só. E você pega assim, é o que a gente sempre comenta. Você tem uma marca, você tem um e-commerce, você precisa pulverizar, porque você pega grande parte dos e-commerces, você abre lá o Analytics, Felipe, 60%, 70% vindo de Google. E aí você junta Google pago com Google orgânico, dá 90% da aquisição da marca. E aí você vive como, né? Não, você vive na... Não, eu acho que tem um outro ponto que é legal falar desses canais que existem, porque existe uma questão de vício, né? Pensa uma empresa que ela faz isso, ou ela cresceu fazendo investimentos no Google Ads durante 8 anos, 10 anos. É um vício, né? Putz, você está criticando o canal, Felipe? Não, mas não existe só isso. E às vezes perde-se a criatividade de pensar em outras coisas. Totalmente. Né? Hoje, eu faço algumas reflexões com alguns clientes que cresceram muito investindo em performance durante muitos anos. Né? Igual eu falei, 8, 10 anos em performance. Que a gente tem visto? Né? Os que crescem de forma paralela não, vai evoluindo juntos, também sua marca, são os que mantêm o seu retorno de investimento bom. Os que cresceram a receita e tinham um ROAS alto, né, em mídia paga no passado e só focou em produto, hoje eles não conseguem ter um ROAS tão alto quanto antes. Antigamente era mais tranquilo você entregar um ROAS de 18, 19, 20 em cima de produto. Hoje, como você tem a indústria, o distribuidor, o varejista, os marketplaces, os apps, enfim, os concorrentes diretos e indiretos investindo no mesmo canal de aquisição, infla, de fato, o custo dessa mídia. Tá? E isso é um ponto de reflexão para quem está nos ouvindo, se estiver nesse cenário. Olha, por exemplo, você vai olhar o CPM, geralmente eu gosto de fazer assim, olha o CPM ano a ano. O global mesmo, tá? Não precisa ser por campanha, não. O CPM geral dos seus canais de mídia. Você vai perceber que se você tiver num segmento que tem volume, ele vai subindo. Ele vai subindo por causa deste fator. Agora, quando tem marca, paralelo aos produtos, a gente também investe na nossa própria marca, para as pessoas buscarem a nossa marca e também acessarem diretamente o nosso site. Você reduz essa dependência. Só que tem um trabalho que tem que ser feito. Um trabalho de branding aí, né? Chega num varejista que ele tá acostumado a fazer campanhas de performance. Pergunta assim, como que é uma campanha de marketing? Ele vai falar as características. Olha, eu tenho um produto, minha oferta, meu prazo, e eu sou melhor nesse prazo, melhor nesse preço, e isso é uma campanha de marketing. Aí ele abre lá o Google Shopping e mostra, né? Ele tira um print do Google Shopping falando que o preço dele é o melhor da loja. Isso são as campanhas de venda, de performance.
Você já gastou, eu estava fazendo essa reflexão com os clientes, com alguns clientes. Quanto tempo a gente gasta pensando como fazer as pessoas buscarem mais nossa marca? Não tem essa discussão nas mesas. Pô, eu tenho ali 30 mil buscas todo mês pela nossa marca. Qual meio eu posso adotar para ter 40, 50, 60? Eu vejo pouca empresa discutir isso, poucas equipes discutirem isso. Esquece ali ROI, receita, pensa nisso. Como as pessoas buscam mais a gente. E aí vai entrar em campanhas de reconhecimento, ações, né, de reconhecimento. E aí isso eu vejo que às vezes não é tão comum, porque viciou fazer daquela forma, né? E tem muitos mecanismos, Ju. Por exemplo, eu vejo segmento de... Vamos pegar o segmento de... onde envolve a autoridade. Segmento de saúde ou beleza, o que for. Você pode associar especialistas... É influência, né? Entra muito a parte de influência. Falando sobre o assunto. Então, ele está dando uma dica muito importante. Vamos pegar a alimentação? Você poderia falar com uma nutricionista, um nutricionista muito bem posicionado. Não precisa ser uma celebridade. Fazer conteúdos que influenciam e impactam a vida dos seres humanos de uma forma, puxa, você vai se alimentar melhor, você vai ter resultado, enfim. O roteiro você pode desenvolver. E linka a empresa a isso. Né? Ó, eu estou recomendando que você faça isso, eu tenho aqui o meu parceiro especializado nisso. Quero que você conheça. E atribui os benefícios. E faz mídia em cima disso. Um exemplo. É uma forma, né? Não é o único caminho, mas é uma forma de você aumentar a consciência nas pessoas e falarem, putz, que interessante. Sabe uma marca de moda que faz isso incansavelmente? A Insider. Nossa, Insider incansavelmente. É verdade. Tem campanha de performance lá no Google Ads? Tem. Se você acessar o e-commerce, você vai ter. Mas veja, eles estão nos podcasts. É verdade. Destacando... Não é destacando o preço e qualidade, desconto. É só. É o produto mesmo. Tem muito atributo de diferença sendo falado. Eles são a primeira marca que eu vejo que eles conseguem vender... Cara, eles estão... Característica do produto. É diferenciação, né? Porque, por exemplo, você pega pra ver moda. Moda sempre foi vendido, como que você vai estar vestido em tal lugar. Pra você conseguir se imaginar vestindo aquilo em alguma ocasião. Eles estão mostrando a funcionalidade do produto. É a primeira marca que eu vejo fazer isso bem. Mas assim, a forma de fazer a campanha, mesmo usando um ads, ele é em cima de uma conscientização. Você entende? Então, isso se aplica a qualquer setor. Sim. Qualquer setor. Só que eu não vejo de uma forma comum as pessoas dedicarem tempo nisso. Geralmente vão correr para onde já faz. Para onde já faz. E a performance de hoje em dia não é mais como antigamente, como você falou, né? A gente trabalhava com ROI de 23. Não, exatamente. Que é isso? Tem até um grande amigo nosso que a gente estava conversando e cliente, a gente falou assim, ó, vamos olhar o retorno de investimento ano a ano, tá? Que vocês acham do ano que vem? E a gente precisa ser claro, o ano que vem desse jeito vai ser pior. Porque não é o negócio, é a mídia encarecida. E tem outro então fator, você tem que adotar outro caminho, entendeu? Que, por exemplo, existe essa questão do leilão de inflar. Mas a própria plataforma, ela infla por regra dela. Então tem descrito no Google ali se a galera, que a galera não lê isso. Mas o Google fala que ele pode inflar a variação de lance de 5% a 8%, se eu não me engano. Por quê? Porque ele quer. Ele é o dono, do canal. Tipo assim, eu posso decidir. E é aí que a gente começa a entender a necessidade de também enxergar outros canais, né? Porque você para pra imaginar, o Google, pessoal, ele tem ali a questão da busca, mas ele é uma empresa que ele quer monetizar da melhor forma e ele tem as suas metas próprias. Ele tem as metas próprias de venda de mídia para conseguir remunerar isso. Se ele virar e falar assim, essa lista aqui de anunciantes, provavelmente se a gente aumentar e encarecer o lance que a gente quer, eles vão se manter, esses daqui, se não quiserem, não faz tanta falta. E nada como a gente vê e tratar com mais carinho cada vez mais o bom e velho CRM, né? Exato. Que é trabalhar a sua base de dados. Eu acho que primeiro passo, captar. Tem muito varejo que nem capta dados, então assim, já tá perdendo muito. Então, captar dados e trabalhar isso de uma forma
personalizada para o cliente, né? E isso que eu queria... Pô, você que já teve em várias operações e dá consultoria em um monte de marca. Como que você aconselha esse processo de implementação do CRM? Porque, assim, a gente entra em várias operações e não tem nem o básico de... Nem que seja aquele CRM só para disparar e-mail, não existe em não muitas tem. operações. Que pra gente fala que é o nível 1 isso. Ou de repente fala assim, você faz e-mail marketing? Faço. Aí você vai ver uma newsletter. Não é não tá, a arte não tá vendável, o produto não tem profundidade de estoque. Tu clica lá, é um sapato que só tem um na grade. Segmenta de jeito genérico a comunicação. Você não segmentou, você mandou calçado infantil para um homem que não tem filho, nunca comprou infantil. Então, assim, isso é o que a gente vai ver, isso é padrão, né? E se você parar para pensar, às vezes, assim, quando fala assim, mas eu, de repente, assim, eu não faço CRM. Todos os vendedores de lojas, se você for hoje, ele tem lá a listinha dele no WhatsApp pessoal dos clientes dele, que quando chega o produto, ele fala, opa, chegou o produto aqui com a cara do Flávio, Perfeito. eu vou mandar mensagem para ele para falar. E isso com mulher acontece muito, né? Até marcas de luxo, principalmente. Que então, é mais exclusividade, trazer mais exclusividade. Não deixa de ser um CRM. O cara ali anotar... E sabe qual que é um outro ponto importante do CRM na empresa? Fora você ter também ali dados do que comprou, do que não comprou, enfim... É também das reativações, né? O Ju, que a gente estava conversando, né? As réguas, né? Isso para o B2C, para o B2B, o que for. Às vezes você pode reativar alguém que há um bom tempo não compra. Isso dá muito efeito. Dá muito. Né? No B2B, eu costumo até dizer assim, né? Você às vezes tem um não hoje, mas vai virar um sim daqui a 6 meses. Vai. Então, se o vendedor ele acha que aquele não ele é eterno, ele não reativa. Ele não reativa. O quanto que lá na empresa, só para você ter noção, a gente tem um CRM, a gente tem dados de... Cara, eu acho que a gente tem dados de 6 anos, Flávio. Bastante. 6 anos de registros, de projetos, de interações das empresas que a gente se relaciona. Mas vai uma demanda para inteligência artificial, né? Deveria ter assim, uma funcionalidade que... esse gestor aqui ele saiu dessa operação e foi para essa. E já atualizar no... Isso seria muito legal. Seria muito bom. Mas assim, o ponto que eu quero dizer é o seguinte. Tem projetos que iniciam hoje com a gente que foram conversados há 6 meses atrás. E naquele momento não foi possível. Você entende o que eu quero dizer? Total. Ou seja, se não tivesse esse registro, o que geralmente um vendedor faria? Putz, negativa, tchau. Tchau. Tem gente que encara como não para sempre. E você tem que reativar, né, a base depois de um tempo. Exato. Você tem que mandar conteúdo, né, educar o cliente, passar o valor da marca, não também só vender o tempo todo. Então, acho que tem tudo por exemplo, o conteúdo... E funciona muito no varejo. Ele funciona no pré-venda e no pós. Que é assim, o cliente continuar a jornada consumindo algo da sua marca, né? Então, você pega empresas que fazem muito bem, pelo menos que eu acompanho, do segmento de suplementação. Você tem a Growth, você tem a Max Titânio, você tem... O canal de produção de conteúdos dessas marcas é insano. Por quê? Cara, se elas não fizerem aquilo e só querer vender produto, elas não conseguem fidelizar e penetrar ali o consumidor que está dentro daquele mercado. Então, continuar no pré e no pós é importante isso. Super. Com certeza. E Ju, consultoria, que é o que você também faz, né? Qual que é a importância da consultoria para uma empresa? E quais são os tipos, né, de consultorias que são recomendadas, seja para empresas grandes que já tenham certa experiência, ou para quem vai iniciar, né, uma determinada operação dentro do seu negócio? O que geralmente você recomenda e faz, né? Eu acho que a consultoria, o principal papel é realmente eu trazer essa minha bagagem e ajudar a empresa a tomar as decisões certas, pular etapas, economizar dinheiro, economizar, bater a cabeça. Então, acho que esse poupar tempo e poupar erros, eu acho que é o principal papel da consultoria. Então, quando eu pego um cliente que eu tenho, vou começar do zero, eu já venho na minha cabeça um monte de coisa, que eu já vou ensinar ele, já vou treinar a equipe dele. Então, assim, muita coisa que eu bati a cabeça, hoje eu consigo ajudar as pessoas de uma forma que elas otimizem ali o dinheiro e o tempo.
Então, acho que esse é o principal papel. E também trazer um olhar de fora. Porque você está ali na operação, e a gente sabe, como gestor, já tive ali na cadeira, a gente vive... Metade de você tem que olhar para a estratégia e entregar a meta, e a outra metade é a operação, é o problema, é o que está acontecendo. Então, em muitos momentos, você se pega ali apagando incêndio, olhando para frente, fica difícil. Quando vem um consultor, eu já tive consultoria implantada dentro da empresa, eu achava muito legal. Tem gente que, de repente, tem um pouco de receio, né? A consultoria vai vir aqui, será que vai me analisar? Vai, né? Fica um pouco inseguro. A galera tá confundindo com a auditoria. E eu não, eu achava ótimo. Era alguém para eu trocar, para eu falar ali as minhas dores, para ver se eu estava indo no caminho certo. Então, eu acho que isso daí, com certeza, é o que mais ajuda. Eu, atualmente, faço muito voltado para desenvolvimento de novos negócios, de novos projetos, novos canais. Não para essa parte de marketing digital como vocês. Aí eu trago parceiros. Né? A gente pode olhar para isso, mas aí eu trago parceiros para trabalhar nisso. Que legal. Que tipo de operações, geralmente, assim, elas demandam de você, elas te chamam para fazer esse tipo de consultoria? De tudo, assim. No momento eu tenho um cliente, por exemplo, que é uma multinacional automotivo. Né, do ramo, uma montadora aí de automotivo, que no mundo inteiro não tem nada de digital. Pasmem. E aí o Brasil vai ser o pioneiro aí nesse projeto de transformação digital, de venda de peças, de acessórios. Então, tô encabeçando esse projeto. Que legal. E é desafiador. Entra no assunto que a gente falou, né? De empresas grandes, É muito sólidas, diferente. mas que no digital... Não tem nada. Nossa, é muito... E nada, assim. Você vai visitar a concessionária para ver ali... Você não tem KPIs, não tem acompanhamento, é o WhatsApp pessoal. Então, o cliente é do vendedor, não é da empresa. Muitas coisas. Aquilo que eu falei, né? Você faz a imersão, você começa a ver que tem muita coisa que você pode ajudar além da sua área ali do e-commerce, né? E muita coisa que você pode mudar e que, em algum momento, aquilo ali vai gerar valor. Então, acho que Legal. isso é muito importante. E é um desafio completamente diferente do varejo. E num caso desse, que é transformação digital da indústria, né? Porque eu acho que fica muito na galera que transformação digital é criar um e-commerce e montar um site. E anunciar online, isso daí já é transformação digital. Mas a transformação digital, ela entra dentro do negócio. Tudo. O que você costuma priorizar? Você costuma olhar alavancas do negócio em si? Ou geralmente... a própria diretoria, o board ali da empresa, ela quer um ponto específico para ser digitalizado? O que você... Eu acho que, assim, pode ter aquele sentimento do precisamos digitalizar no sentido de acabar com os processos manuais, né? Melhorar tempo, otimizar tempo para o vendedor, por exemplo, vender mais, ganhar produtividade. Mas aí corre um pouco de risco de você trocar 6 por meia dúzia. Ele estava vendendo no manual, no caderninho, e agora ele está vendendo num sistema por trás, de repente, né? E você infla ali a operação. Então, corre um pouco desse risco, que eu já vi na prática. Ou, realmente, é uma receita incremental. Vamos trazer clientes novos, que a gente não consegue alcançar por algum motivo. E eu acho que isso é muito... Você vê muito lá na frente, né? Eu vi isso, inclusive, no Roldão. A gente pegava a base ali de clientes do iFood, cruzava com a nossa base e via, clientes novos, nunca tinham comprado no Roldão antes. Então, isso sim é uma receita incremental, né? Legal. E uma parte aqui são clientes também, lá, se adaptaram, estão comprando online agora. Então, não são só do físico, como a gente achava que era só do físico, entendeu? Então, isso é legal. Eu acho que é um caminho entender ali qual é o objetivo. Geralmente é venda, né? É trazer realmente mais final, venda. Mas, às vezes, não. Às vezes, Exato. não é o... A indústria tem um lance um pouco diferente do varejo. Não tem a corda no pescoço. Tem a margem alta, tem domínio no jogo, é muito sólido, tem muita tecnologia. Então, assim... E ela emite, e de certa forma, quando a gente fala de venda para a indústria, na grande maioria das vezes são emissões de pedidos, né? Exato. É uma ação mais... Depois que ela consolidou, é uma ação mais passiva de venda, né? Mais passiva, total. Ela quer melhorar ali a jornada, quer ter o case, por exemplo. Mas é exatamente isso. Não é... Também quer vender. Acho que todo mundo, né? Independente do segmento, quer vender. Aumentar faturamento. Mas, aumentar faturamento, vender mais. Mas, assim, acho que, de repente, alcançar quem não está alcançando, que, de repente, está perdendo para um concorrente, por alguma questão geográfica. E com online você vai conseguir alcançar. Então, acho que tem muito disso. Legal. E você lembra, assim,
se você puder citar um nome e não puder, não tem problema. Mas você consegue citar exemplo de alguns casos de desafios? Qual que foi o projeto mais desafiador de implementar? Por que foi? Porque que nem eu fiz um webinar ontem com o pessoal da Hyperflow, que é de conversa no WhatsApp, automação e por aí vai. Eles me perguntaram assim, Flávio, na sua visão, qual é o maior impedimento hoje para um CEO implementar uma tecnologia dentro de uma empresa? Eu enxergo que não é tecnológico, mas eu enxergo que é pessoas. Pessoas, totalmente. Totalmente. Da pessoa não querer. Não vai implementar isso daqui não, porque pode tirar meu trabalho. Ou pode... E aí entra a politicagem se não é contextualizada aquela nova solução. O que você vê em sentidos gerais de desafios de um projeto que você pegou? Eu acho que pessoas, com certeza. É isso. É muito essa insegurança que a gente comentou lá antes, né? De, vai pegar o lugar, é um projeto novo. Então, todo mundo, acho que assim, né? O novo, o desconhecido, ele gera um medo, uma insegurança. Então, acho que isso, pessoas, com certeza. Se você tem pessoas ali do seu lado te apoiando, sem boicotar literalmente, o projeto, a chance de sucesso é muito grande. E eu acho isso muito, muito louco, assim, né? Porque como que... Eu não sei, a minha cabeça, eu penso muito assim no negócio, na empresa como um todo. Não importa o canal, né? A empresa tem que crescer. Sim. Então, é difícil de entrar na cabeça, né? Como que alguém... Poderia ser contra, né? Como, né? Tipo, eu não sei, eu não consigo. É difícil pra gente entender. Mas como que foi lidar, assim, com esse desafio? Teve que puxar a gente, treinamento? Eu acho que essa coisa que eu falei do senso de pertencimento, de puxar, de treinar, de conversar, de trazer pra perto. Eu acho que usar um pouco do lado político mesmo. O RH, como eu falei, trazer o RH também para perto, para ajudar a fazer esse meio de campo, ser o seu propagador ali de informações, de novidades dentro da empresa. Porque acontece muito, tá? Chega uma loja, de repente, sei lá, você está fazendo um projeto Omni e aí tem, sei lá, 20 lojas. 10 estão no online. As outras 10 não estão nem sabendo que as outras 10 estão no online. Nossa. Sabe? Tipo, você vai visitar a loja e comenta e fala, nossa, mas tá... Então, assim, dentro da própria empresa, não sabe o que está acontecendo. Imagina o teu cliente, com quanto de tráfego que você não vai ter que gastar, né? Nossa, então, assim, isso existe. Então, assim, ter, assim, muito apoio, eu acho que faz muita diferença, total. E você lembra, assim, de um caso que teve muita... Sei lá, se você quiser contar histórias aí do que acontecia nas operações e quiser dividir. Tinha, por exemplo... O que sempre vem na sua cabeça. Não, uma coisa que acontece muito quando a gente envolve loja física é, de repente, não querer vender um produto. Essa caneca preta aqui é o meu produto que mais vende. Eu não quero vender para e-commerce. Aí cai um pedido lá, ele cancela, fala que não tem. Porque eu quero estar na loja. Amanhã meu cliente vai vir aqui e eu preciso vender essa caneca. Então, assim, curva A. Você começa a ver ruptura, você fala, não é possível, o que está acontecendo? Faz inventário e tem ruptura. E aí você vai entender que é pessoas, né? Não é ruptura. Então, isso acontece bastante. E tem uma forma de resolver isso, sei lá, com algum incentivo? Então, aí eu acho que entra numa área legal, que é, de repente, premiar. Então, assim, trazer ali um ranking das melhores lojas, premiar vendedores É mostrar que eles vão ganhar junto com o canal, né? Vão ganhar junto. É ganhar a mesma comissão que é na loja no físico. É trazer... Ou, de repente, com produto, com produto, assim, um vale para gastar na loja. Então, acho que tem várias formas, assim, de trazer um incentivo. Mas é bem difícil trazer para o jogo. É um desafio. E como gestora, é uma coisa que você tem que fazer sempre. Ir para a loja. O gerente da loja tem que ser seu melhor amigo. Eu nunca me esqueço, na Calan, quando eu saí, tinha um cara que ele era mais atualizado, assim, sabe? Um gerente mais espertão, tal, de digital. Quando eu saí, ele me agradeceu tanto. Ele assim, nossa, você me ensinou tanta coisa, foi tão legal, o projeto tão legal. Depois ele foi promovido, virou gerente, tipo, master, sabe? Então, você vê assim, olha que legal, uma pessoa que apoia o quanto ela cresce. A pessoa que faz o bem sempre faz o bem, total. Vai acontecer o bem. Volta, né? Volta de forma muito positiva. legal. Que legal. Gostou do EP? Pô, eu gostei. Mas tem a clássica que a gente sempre faz, o que você enxerga Essa eu não tô pronta, peraí, vamos lá. Essa é surpresa, ele separa de surpresa. O que você enxerga das... Não vou falar tendências, mas o que você enxerga que vai impactar o varejo, a indústria daqui pra frente, principalmente no digital? Olha...
A gente fala de inteligência artificial, mas o que eu acho? A inteligência artificial, ela vem para capacitar melhor os seres humanos ali, né? A gente ainda vai... Acho que alguns processos, óbvio, a gente substitui, mas eu acho que... Não sei, eu ainda me pego muito no lance da experiência, sabe? Eu acho que trazer uma experiência boa, um pós-compra, fidelizar, transmitir o que é a marca no online, eu acho que esse é o maior desafio ainda. Ainda acho que é isso. E acompanhar as tendências, seja o que for. Como a gente falou, hoje você já está atrasado, porque ontem já teve uma coisa nova. Né? E aí, quando você olha, por exemplo, para o varejo, eu olho muito o varejo virando blockbuster. Sim. Sabe? A Netflix chegou e você não se atualizou. Exato. Entendeu? Não, eu concordo 100% com isso. Porque, por exemplo, o que eu tava pensando também você pega... Você pega essa marca de influenciadores. Pô, por que elas dão tão certo em comparação com algumas indústrias mais tradicionais? É porque eles pensam muito na microaudiência no sentido de desenvolver produtos para aquela microaudiência. Você pega, comunidades, né, de repente. Comunidades, você pega, Virgínia, você pega Boca Rosa, você pega, cara, quem mais? Vou dar até um exemplo, Felipe. Você tem para quem acompanha games, você tem o Fallen, que era um jogador de CS, ele tem uma loja dele. Sim, tem essas mais estouradas que Virgínia, Boca Rosa, mas você pega um menino lá que era streamer, você pega o Selbit. Pô, o moleque desenvolveu com o Catarse um game dele. E monetizou isso. E aí e é um jogo muito específico. Que eu não sou nem consumidor, mas eu gosto de estudar isso para compreender. Cara, é um produto desenvolvido para aquela microaudiência. Eu vi uma palestra da Boticário que eles falaram isso, né? Eram perfumes de melancia, não lembro o que era. Mas que testaram, trouxeram no escritório, tal. Então, assim, ninguém via... A comunidade não via a hora de lançar aquilo, esgotou, foi um sucesso. Então, assim, criado nisso, para a comunidade. Ouvia mesmo o público. Em vez de fazer aquele produto, esse daqui é o nosso público-alvo, mulheres de 35 mais. É que aí, mais ou menos, essa criação é muito de dentro para fora, né? Pra fora, Aí o legal, quando você faz olhando para fora, tudo tem risco, mas assim... Você pode ter um pouco mais de assertividade, né? Hoje em dia, eu acho que faz muito sentido. E tem um outro fator que eu já vi acontecer, inclusive, com empresas que a gente atendeu. O público é esse. Não, o que compra é outro. Entende? Eu digo assim, quando... A audiência... É o público, imagina se que é esse, mas quando você vai ver o perfil das galera que tá comprando... É totalmente diferente. Muda. Lógico, tá, gente? Dentro das suas proporções, né? Tá? Mas eu tô dizendo assim, tem diferença. E aí você olha e fala, putz, é aqui que tá comprando mais. Então, não é aquilo que eu tava pensando. Isso também ocorre. Mas eu acho que essa visão de fora para dentro e olhando e vendo o que eles estão pedindo é o ideal, no meu ponto de vista. Sabe uma coisa legal também, que falando de Omni, que eu acho que tem bastante hoje em dia, são os influenciadores das lojas próprias, sabe? Os próprios vendedores que viram influenciadores, influenciam a sua comunidade e tal. Tem até ferramentas para isso hoje em dia. Isso é bem legal, acho bem legal. Acho que eu tava vendo tem até podcast também. Socialis, o nome da ferramenta. É isso aí. Dá pra gente tentar fazer um cross, eu não sei se rola. A gente já fez um cross aqui de podcast, hein, Felipe? Vamos ver se a gente verdade. Vai ter o pessoal da Ignição, que a gente vai tentar marcar com eles, que é também Mas você vai participar, né, com eles, não é? Não, eu vou participar de outro, de tecnologia, que é daqui a 2 semanas. Tá, legal. Mas que também faz isso, né? Transforma o vendedor em influenciador. Isso é muito legal. Nossa, sensacional. Então são várias tendências aí que dá pra usar. Exato. Muita coisa. Gente, curti esse EP. Também. Gostou, Ju? Muito. Falei Adorei. que a gente anota, mas a gente vai comentando. É sempre desse jeito, gente. Porque não tem a receita, né? Como a gente falou. Vai vindo na cabeça e a gente vai lembrando das histórias. É um monte de coisa. Vamos lá para aquele breve CTA da Ju. Call to action da Ju. Como que o pessoal pode se conectar com você? Conhecer também seu trabalho, sua consultoria, enfim, quais são os canais? Bom, acho que LinkedIn, Juliana Couto. Tem o Instagram, óbvio, uso também. Tem muita gente que me segue lá, Juliana C. Couto.
E é isso. Tem muita oportunidade também. E pra se gente. chamar no LinkedIn, dá pra marcar a reunião. Dá pra marcar um Ó, bate-papo tá e a gente vendo? falar e entender. Acho que tô super aberta pra todos os tipos de proposta. Legal, legal, Ju. Ó, recadinho rápido também. Aqui você vai ver do lado o QR Code da Ciclo E-Commerce. Então, se você estiver buscando soluções para crescer tua operação, seja via mídia, CRM ou retail media, e aperfeiçoar a análise de dados, entre em contato com a gente. Também tem os cases, são mais de 300 operações aí de e-commerce que já escalaram com a gente. Dá uma olhadinha, tem aqui, ó, cicloecommerce.com.br e o nosso QR Code aqui. Convido você a acessar. Boa. É isso. E o meu call to action é, não esquece de comentar, seguir. Se você tá no Spotify, a maioria da galera que escuta a gente tá no Spotify. Eu ouço só Spotify. É. Aí, ó. O Mais pessoal uma tá pessoa. deixando Eu nem comentário vivia lá? no YouTube, Hã? né? O pessoal deixa comentário Vira lá? e mexe deixa. Que hoje em dia. Sabe que eles lançaram pros criadores cortes? Agora vai ter corte de. Igual o. Igual tem no, TikTok. short, Ah, igual que tem no legal. YouTube também, É. shorts do Aham. YouTube. Pra Legal. fazer uma introdução do episódio. Mas se você tá escutando no Spotify, não esquece, se você estiver no Waze, em trânsito, avalia depois esse episódio aqui. Avalia coloca bem, comenta, quem me conhece. Que a galera vai ouvindo ou tá fazendo esteira ali, ou tá indo pro trabalho. Eu ouço na academia, sim. Aí, ó, na academia. É bom. Vai estudando enquanto tá num percurso ou Enquanto. treinando, né? Obrigada, gente, pelo convite. Adorei. Curtiu? Muito. Então vai dar pra gente marcar mais episódios. Aham. Quando precisarem de alguém aqui, ó. Host. Pra ajudar. Host com host. É. Fechadíssimo. Pessoal, obrigado. A gente agradece você que acompanhou até aqui. Do nosso lado, a gente deseja muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.